Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre as caixinhas do Nubank e se elas ainda valem a pena como investimento agora, no ano de 2026. Nós vamos analisar quanto exatamente R$ 1.000 rendem das diferentes opções da caixinha, vamos desvendar os tipos de investimento que existem por trás delas e o mais importante, vamos expor a armadilha oculta que faz muita gente acreditar que está fazendo um ótimo negócio, quando na verdade está deixando de ganhar mais dinheiro. A informação crucial que você precisa entender é que nem toda caixinha do Nubank é igual, e uma delas, especificamente, não possui a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, algo que o banco nem sempre deixa explícito na hora da contratação. Nós lemos e, sempre que podemos, respondemos a todos os comentários. Por isso, se você já usou as caixinhas, se tem uma meta específica ou se ficou com qualquer dúvida sobre onde guardar sua reserva de emergência em 2026, escreva sua história ou sua pergunta aqui embaixo. Sua experiência pode ser a mesma de muitas outras pessoas. Muita gente começa a guardar dinheiro e vê na caixinha do Nubank a primeira opção, principalmente pela facilidade. Afinal, tá tudo ali, no mesmo aplicativo que você já usa todos os dias. O Nubank, sem dúvida, revolucionou a forma como milhões de brasileiros lidam com o dinheiro, simplificando o acesso a serviços que antes eram extremamente burocráticos. As caixinhas foram criadas exatamente com esse propósito: ajudar as pessoas a organizar suas metas financeiras, separando o dinheiro da conta corrente de forma visual e, ao mesmo tempo, oferecendo um rendimento superior ao da caderneta de poupança. E sim, vamos deixar isso claro desde o início. Qualquer caixinha do Nubank, em qualquer cenário, renderá mais do que a poupança. A poupança, especialmente no cenário de juros que temos em 2026, é uma das piores alocações para o seu dinheiro, muitas vezes perdendo até mesmo para a inflação. Portanto, se o seu dinheiro está na poupança, movê-lo para a caixinha já é um avanço significativo. Contudo, melhor que a poupança não significa que seja o melhor investimento disponível para você. É aqui que precisamos aprofundar a análise, pois a facilidade oferecida pelo Nubank tem um custo, e esse custo, muitas vezes, é a sua rentabilidade. O que o Nubank fez foi criar uma interface amigável para investimentos que já existem no mercado. Quando você coloca seu dinheiro em uma caixinha, você não está investindo na caixinha em si. Você está aplicando em um produto financeiro específico que o Nubank selecionou para aquela meta. E aqui surge a primeira grande confusão que afeta a maioria dos usuários. Existem, fundamentalmente, dois tipos principais de investimentos por trás das caixinhas. O primeiro e mais comum para a caixinha de reserva de emergência é um fundo de investimento chamado Nu Reserva Imediata. O segundo, usado para metas planejadas ou para reserva que você opta por guardar em RDB, é um recibo de depósito bancário, o RDB, emitido pelo próprio Nubank ou por instituições parceiras. A diferença entre esses dois não é apenas um detalhe técnico. Ela impacta diretamente a sua segurança e a sua rentabilidade. Quando você aplica no RDB do Nubank, seu dinheiro está protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC é uma espécie de seguro que protege o investidor caso a instituição financeira venha a quebrar. Ele garante o reembolso de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, com um teto global de R$ 1 milhão. O RDB da caixinha geralmente oferece um rendimento de 100% do CDI. O que é um rendimento justo para uma reserva de emergência com liquidez imediata? O problema começa quando a caixinha padrão, especialmente a de reserva de emergência, direciona seu dinheiro para o fundo Nu Reserva Imediata. Fundos de investimento, por definição legal, não contam com a proteção do FGC. Embora seja um fundo de renda fixa conservador, ele investe em títulos públicos e privados, e como todo fundo, está sujeito a flutuações de mercado. Alguns anos atrás, por exemplo, durante a crise causada pelo caso das lojas americanas, fundos de renda fixa semelhantes a este, que tinham títulos da empresa, sofreram uma marcação a mercado negativa.
Isso significa que por um breve período, os cotistas viram o valor da sua aplicação diminuir. Foi um susto para quem acreditava que aquele dinheiro só poderia render positivamente. Embora o Nubank tenha agido para proteger seus clientes na época, o risco existe e é inerente à estrutura de um fundo. Portanto, se a sua caixinha está alocada no Reserva Imediata, saiba que você está assumindo um risco ligeiramente maior e não tem a garantia do FGC. Em troca, muitas vezes de uma rentabilidade que nem sequer supera o RDB de 100% do CDI após as taxas de administração. Agora, vamos focar no segundo tipo de caixinha, que é onde a comparação de rentabilidade se torna mais interessante e onde a pista oculta aparece. São as caixinhas de metas planejadas. Digamos que você queira criar uma meta para comprar um carro daqui a um ano, em 2027. Você define seu objetivo no aplicativo e o Nubank lhe oferece uma opção de investimento. Vamos simular o exemplo que muitos perguntam: quanto rendem R$1.000? Vamos usar os valores de hoje, em 2026. Suponhamos que você cria uma meta de viagem dos sonhos para daqui a 12 meses e decida aplicar R$1.000. O aplicativo pode lhe oferecer um rendimento combinado ou um CDB específico que promete, por exemplo, 103% do CDI, com vencimento apenas no final do prazo. Para entender o que isso significa, precisamos primeiro saber o que é o CDI. A sigla significa Certificado de Depósito Interbancário. De forma muito simples, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si por períodos curtíssimos, geralmente de um dia. Essa taxa anda sempre colada na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Para nossa simulação em 2026, vamos supor que a taxa Selic esteja em 9% ao ano. Isso significa que o CDI também estará muito próximo disso, algo como 8,90% ao ano. Quando um investimento paga 100% do CDI, ele paga exatamente essa taxa. Se paga 103% do CDI, ele paga essa taxa mais um pequeno adicional. Então, vamos calcular. R$1.000 aplicados em uma caixinha que para 103% do CDI. Com o CDI a 8,90% ao ano, fazendo a conta, 103% de 8,90% resulta em uma taxa bruta de aproximadamente 9,16% ao ano. Ao final de 12 meses, seus R$1.000 teriam rendido R$ 91,60. No entanto, esse não é o valor líquido. Sobre esse rendimento, incide o imposto de renda. A tabela do imposto de renda para investimentos de renda fixa é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto você paga sobre o lucro. Para uma aplicação de um ano ou 365 dias, você se enquadra na alíquota de 17,5%, que vale para aplicações entre 361 e 720 dias. Assim, o imposto devido seria de 17,5% sobre os R$ 91,60, o que dá R$ 15,88. O seu lucro líquido, ou seja, o dinheiro que de fato entraria no seu bolso, seria de R$ 75,72. Em resumo, seus R$1.000 virariam R$ 1.075,72. Este valor é bom? Comparado à poupança, que renderia no mesmo período algo em torno de R$ 61,70? Sim, é melhor. Mas aqui está o ponto nevrálgico da questão. A pista que o próprio aplicativo do Nubank lhe dá, mas que a maioria das pessoas ignora. Quando o Nubank oferece esse investimento, ele não está criando um produto mágico. Ele está, na verdade, atuando como um intermediário. Ele pega o seu dinheiro e o aplica em um título de outro banco. Na própria tela da caixinha, se você procurar nos detalhes, encontrará a informação. O seu dinheiro será aplicado, por exemplo, em um CDB do banco original ou em um CDB do PagBank, ou de qualquer outra instituição financeira parceira. E por que essa informação é tão valiosa? Porque o Nubank está agindo como uma vitrine.
Ele seleciona um produto, facilita a aplicação para você com poucos cliques e, por fazer essa intermediação, ele fica com uma parte da rentabilidade. O Banco Original, por exemplo, pode ter oferecido esse título no mercado pagando 110% do CDI, mas o Nubank o repassa para você a 103%, ganhando essa diferença, o chamado spread bancário. Isso não é ilegal, é o modelo de negócio dele. O problema é que você, o investidor, está deixando dinheiro na mesa por pura conveniência. Agora que você sabe que o produto real é um CDB do Banco Original, o que uma pessoa que busca uma rentabilidade melhor faria? Ela procuraria esse mesmo CDB ou títulos semelhantes em outras instituições. É aqui que entram as corretoras de valores, ou até mesmo outros bancos digitais que funcionam como plataformas abertas. Bancos como o Inter, o BTG Pactual ou corretoras como a XP, a Rico ou a Ágora funcionam como um shopping center de investimentos. Elas não vendem apenas os seus próprios produtos. Elas distribuem CDBs, LCIs, LCAs e outros títulos de dezenas de bancos diferentes, incluindo o mesmo banco original, o PagBank, o Banco Daycoval, o BMG e tantos outros. Ao entrar em uma dessas plataformas, você provavelmente encontraria um CDB do mesmo banco original, ou de um banco com risco de crédito semelhante para o mesmo prazo de um ano, pagando não 103%, mas talvez 108%, 110% ou até 112% do CDI. Vamos refazer nossa conta usando um CDB mais realista encontrado em uma corretora, que pague 110% do CDI. Com o mesmo CDI de 8,90%, a taxa bruta agora seria de 9,79% ao ano. Os mesmos R$ 1.000 renderiam, em 12 meses, R$ 97,90. Aplicando a mesma alíquota de imposto de renda, 17,5% sobre o lucro. O imposto seria de R$ 17,13. O seu lucro líquido seria de R$ 80,77. Perceba a diferença. Ao optar pela caixinha do Nubank, seu lucro líquido foi de R$ 75,72. Ao fazer a aplicação direta via corretora, seu lucro foi de R$ 80,77. Pode parecer pouco, apenas R$ 5,00 de diferença em um investimento de R$ 1.000, mas estamos falando de um ganho quase 7% maior. Agora, imagine se você estivesse investindo não R$ 1.000, mas R$ 10.000. A diferença já pularia para R$ 50,00. Se fossem R$ 100.000, seriam R$ 500,00 perdidos em apenas um ano, simplesmente por ter escolhido a opção mais fácil dentro do aplicativo roxo. Esse é o custo da conveniência. E a situação fica ainda mais evidente quando olhamos as pegadinhas de marketing que outros bancos usam e que, por vezes, são comparadas às caixinhas. Frequentemente vemos anúncios de CDB a 130% do CDI. Isso parece incrivelmente melhor do que os 103% da caixinha. Se refizermos a conta com 130% do CDI, de 8,90%, teríamos uma taxa bruta de 11,57%. O lucro líquido em um ano, já descontado o imposto, seria de R$ 95,45. Isso é quase R$ 20,00 a mais do que a caixinha do Nubank, para o mesmo valor investido. Porém, é preciso ter muito cuidado com essas ofertas milagrosas. Quase nunca um CDB de 130% do CDI está disponível para qualquer valor e por qualquer prazo. Essas são invariavelmente ofertas promocionais. Elas geralmente têm condições muito estritas. São apenas para novos clientes. O valor máximo de aplicação é baixo, como R$ 5.000 ou R$ 10.000. E o mais comum, o prazo de vencimento é curtíssimo, como 3 meses ou 6 meses. O que acontece após o vencimento? O seu dinheiro retorna para a conta e, para reinvesti-lo, você só encontrará as taxas normais do mercado, que são muito mais baixas. É uma estratégia para atrair o cliente, mas não é uma estratégia de investimento sustentável a longo prazo. Ainda assim,
A comparação é válida para mostrar o quanto a caixinha do Nubank, embora prática, é conservadora em sua rentabilidade. E a segurança? Como o vídeo original mencionou, a segurança é a mesma. Se você investir no RDB do Nubank, 100% do CDI, pela caixinha, você tem a cobertura do FGC. Se você for a uma corretora e investir no CDB do Banco Deicoval, pagando 110% do CDI, você também tem a cobertura do FGC. O risco de crédito é do emissor do título, não da plataforma que o distribui. Se o Banco Deicoval quebrar, o FGC cobre seu investimento até o limite de R$250 mil. Se o Nubank quebrar, o FGC cobre o seu RDB. A única exceção, como já alertamos, é a caixinha do tipo fundo, no reserva imediata, que não possui essa garantia. Vamos analisar um segundo exemplo, o de longo prazo, que torna a diferença ainda mais gritante. Suponhamos que sua meta na caixinha seja a aposentadoria ou comprar um imóvel. Daqui a 3 anos, o Nubank, percebendo que você pode deixar o dinheiro preso por mais tempo, melhora a rentabilidade oferecida. Ele pode oferecer, por exemplo, um CDB do banco original, pagando 118% do CDI, para um prazo de 3 anos. Isso parece ótimo. Vamos calcular novamente com nossos R$1.000 e o CDI a 8,90%. 118% de 8,90% resulta em uma taxa bruta de 10,5% ao ano. Aplicado por 3 anos, usando juros compostos, os R$1.000 se tornariam R$ 1.349,50. O lucro bruto seria de R$ 349,50. Como o dinheiro ficou aplicado por mais de 720 dias, mais de 2 anos, a alíquota de imposto de renda cai para a menor faixa possível, que é de 15%. 15% sobre o lucro resulta em um imposto de R$ 52,42. O seu saldo líquido final, após 3 anos, seria de R$ 1.297,08. Um lucro líquido de R$ 297. Agora, vamos ao mercado. Se você entrar em uma plataforma aberta de uma corretora para um prazo de 3 anos, você não encontrará 118% do CDI. Você encontrará opções de bancos de médio porte, todos igualmente garantidos pelo FGC, pagando 125%, talvez 130% do CDI. Ou até mesmo títulos pré-fixados ou atrelados à inflação, IPCA+, que podem ser muito mais vantajosos dependendo do cenário econômico. Vamos simular com um CDB de 125% do CDI. A taxa bruta agora seria de 11,12% ao ano, 125% de 8,90%. Os mesmos R$1.000, em 3 anos, se tornariam R$ 1.372,50. O lucro bruto seria de R$ 372,50. Aplicando a mesma alíquota de 15% de imposto, o imposto devido seria de R$ 55,87. O saldo líquido final seria de R$ 1.316,63. Agora, a comparação é muito clara. Na caixinha do Nubank, em 3 anos, seu lucro líquido foi de R$ 297. Buscando numa corretora, seu lucro foi de R$ 316. São quase R$ 20 de diferença para cada R$1.000 investidos. Se você estivesse planejando uma meta de R$ 50 mil, essa diferença seria de quase R$1.000. Você estaria deixando R$1.000 na mesa, em troca da conveniência de não abrir uma conta gratuita em uma corretora e fazer a aplicação por lá. É por isso que, em 2026, num cenário em que a taxa Selic não está mais nos patamares de 2 dígitos altos que vimos no passado, cada ponto percentual de rentabilidade faz uma diferença enorme. Quando a Selic estava a 13,75%, a diferença entre 100%
e 105% do CDI era menos sentida. Mas com uma Selic de 9% ou potencialmente mais baixa nos próximos anos, essa diferença se torna crucial para proteger seu poder de compra. Outro ponto fundamental que deve ser mencionado é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Ele incide apenas nos primeiros 30 dias da aplicação. Se você resgatar seu dinheiro nos primeiros 29 dias, além do imposto de renda, você pagará o IOF sobre o rendimento. E a alíquota é altíssima, começando em 96% no primeiro dia e caindo até zero no 30º dia. Isso vale tanto para a caixinha quanto para o CDB na corretora. Por isso, o dinheiro destinado à reserva de emergência, mesmo tendo liquidez diária, não deve ser usado para cobrir gastos rotineiros de curtíssimo prazo. Então, qual é o veredito final sobre as caixinhas do Nubank em 2026? Elas dão dinheiro? Sim, dão dinheiro e são infinitamente superiores à caderneta de poupança. Elas valem a pena? A resposta é: depende do seu objetivo e do seu nível de conforto. Para quem está começando agora, tirando o dinheiro da poupança pela primeira vez e ainda tem medo de investir, a caixinha de RDB a 100% do CDI, atenção, verifique se é o RDB com garantia do FGC e não o fundo no reserva, é uma porta de entrada excelente. É prática, segura e cumpre a função de reserva de emergência. No entanto, para qualquer meta que não seja a reserva de emergência imediata, ou seja, para qualquer dinheiro com prazo definido, 6 meses, 1 ano, 3 anos, as caixinhas planejadas do Nubank quase certamente não são a melhor opção. Elas são uma versão simplificada e menos rentável do que você pode encontrar de graça em qualquer corretora de valores. O Nubank lhe oferece a conveniência, mas cobra por ela escondendo parte da rentabilidade que você poderia ter. A pista oculta, que é o nome do CDB ou do banco emissor no detalhe da aplicação, é um convite para que você procure o mesmo produto ou produtos melhores, em outro lugar. Não aceitar a primeira oferta que seu banco lhe faz é a primeira regra para quem quer otimizar seus investimentos. A diferença, como vimos nos cálculos, pode parecer pequena no começo, mas no longo prazo, com os juros compostos, ela se transforma em centenas ou até milhares de reais que você deixa de ganhar. Obrigado por assistir ao Fluxo X. Esperamos que esta análise detalhada ajude você a tomar decisões mais conscientes sobre seu dinheiro em 2026. Conheça os outros vídeos do nosso canal para aprender mais sobre como proteger e rentabilizar seu patrimônio.